Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ano 11º, 1868. Instruções dos Espíritos. Os Messias do Espiritismo. 1. Já vos foi dito que um dia todas as religiões se confundirão numa mesma crença. Ora, eis como isto acontecerá. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, e eles pregarão o Evangelho puro. Um novo Cristo virá, porá fim a todos os abusos que duram há tanto tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Nasceu o novo Messias, e ele restabelecerá o Evangelho de Jesus Cristo. Glória ao seu poder. Não é permitido revelar o lugar onde ele nasceu, e se alguém vier vos dizer, ele está em tal lugar, não acrediteis, porque ninguém o saberá antes que ele seja capaz de se revelar, e daqui até lá é preciso que grandes coisas se realizem, para aplanar os caminhos. Se Deus vos deixar viver bastante, vereis pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus, e uma grande mudança será feita pelas pregações desse Filho abençoado, a sua palavra poderosa, os homens das diferentes crenças se darão as mãos. Glória a esse divino enviado, que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo. Glória ao Espiritismo, que o precede e que vem esclarecer todas as coisas. Crede, meus irmãos, que somente vós recebereis semelhantes comunicações. Mas guardai-as em segredo até nova ordem. São José, Sétif, Argélia, 1861. Observação: esta revelação é uma das primeiras deste gênero que nos foram transmitidas, mas outras já a tinham precedido. Depois, foi dado espontaneamente um grande número de comunicações sobre o mesmo assunto, em diferentes centros espíritas da França e do estrangeiro, todas concordes no fundo do pensamento. E como em toda parte compreenderam a necessidade de não as divulgar, e como nenhuma foi publicada, não poderiam ser o reflexo umas das outras. É um dos mais notáveis exemplos da simultaneidade e da concordância do ensino dos espíritos quando é chegado o momento de uma questão. 2. Está incontestavelmente constatado que a vossa é uma época de transição e de fermentação geral, mas ainda não chegou àquele grau de maturidade que marca a vida das nações. É ao século XX que está reservado o remanejamento da humanidade. Todas as coisas que vão realizar-se daqui até lá não passam de preliminares da grande renovação. O homem chamado a consumá-la ainda não está maduro para realizar sua missão, mas já nasceu. Sua estrela apareceu na França marcada por uma auréola, e vos foi mostrada há pouco tempo na África. Sua rota está previamente marcada. A corrupção dos costumes, as desgraças que serão a consequência do desencadeamento das paixões, o declínio da fé religiosa serão os sinais precursores de seu advento. A corrupção no seio das religiões é o sintoma de sua decadência, como é o da decadência dos povos e dos regimes políticos, porque ela é o indício de uma falta de fé verdadeira. Os homens corrompidos arrastam a humanidade para um despenhadeiro funesto, de onde ela não pode sair senão por uma crise violenta. Dá-se o mesmo com as religiões que substituem o culto da divindade pelo culto do dinheiro e das honras, e que se mostram mais ávidas dos bens materiais da terra do que dos bens espirituais do céu. Fénelon, Constantina, dezembro de 1861. Observação: as comunicações deste gênero são inumeráveis. Aqui só nos referimos a algumas, e se as publicamos hoje é que é chegado o momento de levar o fato ao conhecimento de todos, e porque é útil para os espíritas saberem em que sentido se pronuncia a maioria dos espíritos. 3. Quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por uma inteligência superior,
de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Assim, de tempos em tempos vê-se elevar-se acima do comum dos mortais seres que, como faróis, os guiam na via do progresso e os fazem transpor em alguns anos as etapas de vários séculos. O papel de alguns é limitado a um país ou a uma raça, são como oficiais subalternos, cada um conduzindo uma divisão do exército, mas há outros cuja missão é agir sobre a humanidade inteira, que não aparecem senão nas épocas mais raras, que marcam a era das transformações gerais. Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo tereis, para os tempos chegados, um espírito superior que dirigirá o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Deus sabe na hora certa modificar nossas leis e nossos hábitos, e quando um fato novo se apresentar, esperai e orai, porque o Eterno nada faz que não seja segundo as leis de divina justiça, que regem o universo. Para vós que tendes fé, e que consagrastes a vossa vida à propaganda da ideia regeneradora, isto deve ser simples e justo, mas só Deus conhece aquele que está prometido. Limito-me a dizer-vos, esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não vos faltará, Deus saberá designá-lo a seu tempo. E, aliás, é por suas obras que ele se afirmará. Podeis esperar por muitas coisas, vós que vedes tantas estranhas em relação às ideias admitidas pela civilização moderna. Baluse, Paris, 1862. 4. Eis uma questão que se repete em toda parte. O Messias anunciado é a pessoa mesma do Cristo? Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos, é a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Não fiqueis, pois, admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome do Cristo, é o pensamento de Deus revelado numa certa época, e que é transmitido pelo grupo dos espíritos superiores que se acercam de Deus e recebe as suas emanações para presidir o futuro dos mundos que gravitam no espaço. O que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir, e essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vem, eu vou-lo repito, presidir aos destinos de vosso mundo. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou, quando disse, eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia traçado. Aliás, era preciso completar o que então não lhes havia dito, porque não teria sido compreendido. Eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio a todas as partes do mundo e a todos os povos, revelar as leis do mundo espiritual, cujo ensino Jesus havia adiado, e lançar, pelo Espiritismo, os fundamentos da nova ordem social. Quando todas as bases estiverem postas, então virá o Messias, que deve coroar o edifício e presidir a reorganização, auxiliado pelos elementos que tiverem sido preparados. Mas não creais que esse Messias esteja só, haverá muitos que abraçarão, pela posição que cada um ocupará no mundo, as grandes partes da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de as fazer concordar com o mesmo objetivo. Além dos Messias principais, espíritos de escola surgirão em todas as partes e que, como lugar-tenentes animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de comum acordo, sob o impulso do pensamento superior. É assim que, pouco a pouco, se estabelecerá a harmonia do conjunto, mas é preciso, primeiramente, que se realizem certos acontecimentos.
Lacordaire, Paris, 1862. Os espíritos marcados. 5. Há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, mas nem todos são Messias. É preciso distinguir: 1. Os espíritos superiores, que agem livremente por sua própria vontade. 2. Os espíritos marcados, isto é, designados para uma missão importante. Têm a irradiação luminosa, que é o sinal característico de sua superioridade. São escolhidos entre os espíritos capazes de as cumprir. Entretanto, como têm livre-arbítrio, podem falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé e não estão livres dos acidentes que podem abreviar os seus dias. Mas como os desígnios de Deus não estão à mercê de um homem, o que um não faz, o outro é chamado a fazer. Eis porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Feliz aquele que realiza sua missão segundo as vistas de Deus e sem desfalecimento. 3. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Espíritos dessas 3 categorias devem concorrer ao grande movimento regenerador que se opera. Êxtase sonambúlico, Paris, 1866. 6. Venho, meus amigos, confirmar a esperança dos altos destinos que esperam o Espiritismo. Esse glorioso futuro que vos anunciamos será realizado pela vinda de um Espírito superior, que resumirá, na essência de sua perfeição, todas as doutrinas antigas e novas, e que, pela autoridade de sua palavra, ligará os homens às crenças novas. Semelhante ao sol nascente, dissipará todas as obscuridades amontoadas sobre a eterna verdade, pelo fanatismo e pela inobservância dos preceitos do Cristo. Estrela da nova crença, o futuro Messias cresce na sombra, mas já os seus inimigos tremem e as virtudes dos céus estão abaladas. Perguntai se esse novo Messias é a pessoa mesma de Jesus de Nazaré? Que vos importa, se é o mesmo pensamento que os anima a ambos? São as imperfeições que dividem os espíritos, mas quando as perfeições são iguais, nada os distingue, formam unidades coletivas, sem perderem a sua individualidade. O começo de todas as coisas é obscuro e vulgar, o que é pequeno cresce. Nossas manifestações, a princípio acolhidas com o desdém, a violência ou a indiferença banal da curiosidade ociosa, espalharão ondas de luz sobre os cegos e os regenerarão. Todos os grandes acontecimentos têm seus profetas, ora insensados, ora desprezados. Assim Moisés conduzia os hebreus, nós vos conduziremos para a terra prometida da inteligência. Similitude impressionante! Os mesmos fenômenos se repetem, não mais no sentido material, destinado a ferir os homens infantis, mas na sua acepção espiritual. As crianças se tornaram adultos, crescendo o objetivo, os exemplos não mais se dirigem aos olhos, a vara de Arão está partida, e a única transformação que operamos é a de vossos corações, tornados atentos ao grito de amor que, do céu, repercute na terra. Espíritas, compreendei a gravidade de vossa missão, estremecei de alegria, porque não está longe a hora em que o divino enviado alegrará o mundo. Espíritas laboriosos, sede benditos em vossos esforços e perdoados em vossos erros. A ignorância e a perturbação ainda vos ocultam uma parte da verdade que só o celeste mensageiro vos pode revelar inteiramente. São Luís, Paris,
1862. 7. A vinda do Cristo trouxe à vossa terra sentimentos que, por um instante, a submeteram à vontade de Deus, mas os homens, enceguecidos por suas paixões, não puderam guardar no coração o amor do próximo, o amor do Mestre do céu. O enviado do Todo-Poderoso abriu à humanidade a estrada que conduz à mansão dos bem-aventurados, mas a humanidade recuou um passo imenso que o Cristo a tinha feito dar, caiu no ramerrão do egoísmo, e o orgulho a fez esquecer o seu Criador. Deus permite que ainda uma vez sua palavra seja pregada na terra, e tereis que o glorificar porque fostes dos primeiros a quem ele se dignou chamar a crer no que mais tarde será ensinado. Rejubilai-vos, porque estão próximos os tempos em que essa palavra se fará ouvir. Melhorai-vos, aproveitando os ensinamentos que ele permite que vos demos. Que a árvore da fé, que neste momento finca raízes tão vigorosas, produza os seus frutos, que esses frutos amadureçam, como amadurecerá a fé que hoje anima alguns entre vós. Sim, meus filhos, o povo se comprimirá sobre os passos do novo mensageiro anunciado pelo próprio Cristo, e todos virão escutar essa divina palavra, porque nela reconhecerão a linguagem da verdade e o caminho da salvação. Deus, que permitiu que vos esclarecêssemos, que sustentássemos vossa marcha até hoje, permitirá ainda que vos demos as instruções que vos são necessárias. Mas também vós, os primeiros favorecidos pela crença, tendes vossa missão a cumprir, tereis de trazer aqueles do vosso meio que ainda duvidam das manifestações que Deus permite, tereis de fazer luzir aos seus olhos os benefícios daquilo que tanto vos consolou. Porque nos vossos dias de tristeza e de abatimento a vossa crença não vos sustentou? Não fez nascer em vosso coração esta esperança que, sem ela, teríeis ficado no desalento? Eis o que é preciso fazer partilhar os que ainda não creem, não por uma precipitação intempestiva, mas com prudência e sem chocar de frente os preconceitos longamente arraigados. Não se arranca uma velha árvore de um golpe só, como se for um pé de erva, mas pouco a pouco. Semeai desde agora o que mais tarde quereis colher, semeai o grão que virá frutificar no terreno que tiverdes preparado e cujos frutos vós mesmos colhereis, porque Deus vos levará em conta o que tiverdes feito por vossos irmãos. Lamennais, Havre, 1862. Futuro do Espiritismo. 8. Depois de suas primeiras etapas, o Espiritismo, aguerrido, desembaraçando-se cada vez mais das obscuridades que lhe serviram de fraldas, em breve fará sua aparição na grande cena do mundo. 7. Os acontecimentos marcham com tal rapidez que não se pode ignorar a poderosa intervenção dos espíritos que presidem aos destinos da Terra. Há como que um estremecimento íntimo nos flancos do vosso globo. Em trabalho de gestação, novas raças saídas das altas esferas vêm rodopiar em torno de vós, esperando a hora de sua encarnação messiânica, e para isto se preparando pelo estudo das vastas questões que hoje agitam a Terra. De todos os lados vêem-se sinais de decrepitude nos usos e legislações, que não mais estão de acordo com as ideias modernas. As velhas crenças adormecidas há séculos parecem despertar de seu torpor secular e se admiram de se verem em luta com novas crenças, emanadas dos filósofos e dos pensadores deste e do século passado. O sistema degenerado de um mundo que não passava de um simulacro, se esboroa ante a aurora do mundo real, do mundo novo. A lei de solidariedade da família passou aos habitantes dos estados, para em seguida conquistar a terra inteira, mas esta lei tão sábia, tão progressiva, essa lei divina, numa palavra, não se limitou a esse resultado único, infiltrando-se no coração dos grandes homens. Ensinou-lhes não só que ela era necessária ao grande melhoramento da vossa habitação, mas que se estendia a todos os mundos do vosso sistema solar, para de lá se estender a todos os mundos da imensidade. É bela essa lei de solidariedade universal, porque nela se encontra essa máxima sublime: todos por um e um por todos. Eis,
meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Marchai, pois, imperturbavelmente em vossa estrada, sem vos preocupar com as zombarias de uns e o amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de verdade, meu e vosso Mestre. Erasto, Paris, 1863.